Eu me chamo Francisco José Pinheiro, mais conhecido como Professor Pinheiro. Eu sou professor da Universidade Federal do Ceará há 30 anos, no Departamento de História, e as pesquisas estão ligadas ao período colonial e imperial. Já publiquei alguns livros, certo? E atualmente eu dirijo uma coleção chamada Memória do Ceará Colonial, que é uma coleção em que nós estamos transcrevendo a documentação do Conselho Ultramarino, certo? E transformando isso em livros para possibilitar o acesso dos jovens que não conseguem fazer leitura paleográfica, principalmente. Sim, nós temos o semiárido mais povoado do mundo. E para viver no semiárido você tem que ter alguma resiliência. Portanto, mesmo Euclides da Cunha tendo tido uma visão extremamente negativa para Canudos, no final do livro, quando ele vai cobrir em locos o massacre de Canudos, ele, de alguma forma, ele se converteu. Ele reconheceu que viver no Nordeste, viver na área do semiárido nordestino, é algo extremamente difícil. Bom, eu acho que nós não podemos desligar o Ceará das transformações que ocorrem no mundo capitalista, certo? Então, as transformações elas não são concomitantes, mas elas têm relações com o que ocorre no mundo capitalista. Então, por exemplo, se você pensar o Ceará, até a década de 70, havia uma clara predominância de uma classe dominante agrária, certo? Latifundiária, e a relação de trabalho mais importante nesse contexto é o morador de condição. À medida em que o capitalismo avança no campo, haverá uma expulsão do morador de condição dos grandes proprietários, das terras dos grandes proprietários, e você vai criando um assalariamento no campo, não necessariamente com carteira assinada, mas boa parte dos moradores vão morar nas pontas de ruas, na cidade do interior. Se você olhar aí em Pentecostes, tem um local, uma ponta de rua, certo? Ou várias pontas de ruas em que há pessoas muito pobres que foram expulsas da grande propriedade. E esses trabalhadores que moram na ponta da rua, que lá no Jaguaribe era chamado Rabo da Gata, esse era o nome, certo? É exatamente esse trabalhador que mora nos locais mais inadequados e que passam a trabalhar prestando diárias aos grandes proprietários, certo? Só que agora não são mais moradores da terra. E esse processo ele ocorre principalmente no final da década de 70 do século XX. Bom, se você tem no Ceará, uma coisa muito interessante são os dicionários do cearenseis. E eles trazem um conjunto de expressões que eram expressões muito marcantes no Ceará. E à medida em que você vai avançando, principalmente a televisão, certo? Que é o meio de comunicação que vai massificar uma cultura impositiva, você vai também modificar a forma não só como as pessoas falam, mas como as pessoas se vestem. Por exemplo, se você pensar na calça jeans, certo? Na década de 70, era raro uma pessoa usar calça jeans, certo? Hoje, a calça jeans entrou para Hoje é uma vestimenta que você acha que sempre foi desse jeito. Mas não era, uma influência americana, certo? Inclusive a calça chamava-se Lee, L2S, e as próprias redes sociais, agora mais recentemente, universalizam um tipo de cultura e um tipo de escrita.
Se você olhar a juventude, ele não escreve mais a palavra por inteiro, certo? Então isso modifica inclusive a escrita. Então acho que isso é um processo que vai com a invasão dos meios de comunicação, tanto da televisão quanto das mídias. Bom, um historiador francês, que eu agora não me lembro o nome, ele disse que o papel do historiador é fazer com que a sociedade lembre daquilo que ela não quer lembrar. Certo? Então, você esquece não só as coisas que são felicidade, mas também você esquece as tragédias. Tá? Então, faz parte da tentativa de cair no esquecimento de determinados aspectos da vida. Certo? E aí cabe aos memorialistas, cabe aos historiadores, cabe aos jornalistas investigativos fazer esse trabalho de refrescar a memória. Como dizia o velho Karl Marx, porque senão ela vai se repetir como tragédia. Né?